bom dia a todos. O professor Paulo e o professor Rafael estão no táxi, vão chegar imediatamente. Só que como nós temos um horário um pouquinho apertado, nós vamos começar com as apresentações do Antônio e da Ruth, e aí depois continuamos com as demais apresentações. Então, dando continuidade ao seminário que começou ontem, hoje a gente entra propriamente nas discussões sobre segurança, né, com um grupo de 4 especialistas que eu acho que vão poder nos dar uma visão muito clara e profunda, né, sobre os problemas de segurança na região. Cadê o Antônio? Na verdade, são 4 professores que estão sempre aqui, né, fazem parte, né, das nossas redes de pesquisa e trabalho há muitos anos. Eu não vou dizer quantos, porque eles podem ficar chateados, e eu também, mas, obviamente, dispensam apresentações para qualquer pessoa que trabalha com a América Latina. Então, eu vou começar com o Antônio, que estava previsto para ser o primeiro, né? Antônio é professor da UNB, mas está agora fazendo uma temporada, né, Antônio? Em Quito, na Unasul. E vocês estão aí com as biografias, então eu vou imediatamente passar a palavra a ele. Antônio, bem-vindo. Obrigado, Mônica. Com licença, eu vou só abrir essa apresentação. Você pode usar o controle do computador. Como é que começa? Aí vai começar. Isso parece uma bomba relógio, o negócio está marcando aqui. Bom, bom dia a todos. Queria, antes de tudo, agradecer muitíssimo a PUC por esse convite. Para mim, eu sempre me sinto como voltar para casa. O que disse a Mônica, há muitos anos que a gente colabora. Eu aprendo sempre muito que venho aqui. Aprendo muito sempre que venho aqui. E acho que esse tipo de diálogo é muito importante, até pela maneira, né? Vocês participaram ontem à tarde do nosso workshop sobre operações de paz, viram também esse tipo de confiança com que as pessoas começam a falar sobre suas opiniões verdadeiras, né, sobre os assuntos. Está ouvindo bem? Agora sim. Tem que falar mais, acho que é porque estava desligado aqui. É que normalmente essa hora da manhã é bom você falar baixinho para não acordar ninguém, o pessoal está aí, não incomoda, né? Não precisa incomodar. Eu não ia preparar PowerPoint não, a ideia era fazer uma conversa mais solta. Mas aí estou acostumado a ser mandado por mulheres, né? A Ruth e a Arlene disseram, não, tem PowerPoint. Eu falei, então tem que... Obedeço. Então, filhas, sabe? Então você tem que aprender a cumprir ordem. O que eu preparei para vocês? Uma espécie de provocação. Está todo mundo muito preocupado. O diagnóstico geral, vocês vão ver que não muda muito com respeito ao que nos afeta. Só tem alguns alertas. E aí eu procurei colocar isso num contexto da nossa inserção internacional para transmitir um pouco o que é que está em curso em termos de reflexão sobre segurança e defesa no âmbito da Unasul. A minha ideia é levantar as questões, depois nas perguntas e respostas nós podemos avançar nisso. Mas eu trouxe uma série de gráficos para fazê-los pensar um pouco sobre questões de segurança e defesa, que não chamam a atenção de tanta gente assim. Nós aqui somos uma exceção no Brasil, né, uma comunidade relativamente pequena, mas que vem se ampliando, para as questões, os desafios, as ameaças, os riscos que a América do Sul, enquanto uma unidade política, enfrenta no ambiente internacional. Quero agradecer aqui de novo a Miriam pela apresentação que ela fez ontem, porque organizou o debate, me poupou aqui alguns minutos do que eu precisaria dizer. No fundo, o que é que nós estamos observando, eu diria, do ponto de vista da Unasul, que é interessante trazer um pouco a percepção de quem está lá no meio do caldeirão.
estamos observando uma gradual construção de uma identidade política. A ideia é começar a associar uma identidade política a uma identidade geográfica que existe. Os países da América do Sul estiveram de costas uns para os outros ao longo de sua história. Isso tem que ver com uma série de questões, desde a fisiografia da região, a Cordilheira dos Andes, de um lado, a Amazônia de outro lado, que separa, não são obstáculos simples de se transpor, nem baratos de se transpor, até a inserção internacional desses países na economia política mundial. Principalmente depois das reformas borbônicas, houve uma fragmentação das estruturas produtivas na América Hispânica. O Brasil, vocês conhecem bem como se inseriu no ambiente da economia política internacional. O fato é que, historicamente, nossas elites políticas entenderam duas coisas. Uma era que, para consolidar a sua unidade nacional, era necessário não entrar em guerra uns com os outros, porque qualquer conflito na região implicaria convidar as grandes potências de fora para tentar ocupar a região, como tinha acontecido, sobretudo na época, com a Holanda, com a França e com a Grã-Bretanha, né? Não por acaso eles têm até hoje seus enclaves na América Latina, no Caribe principalmente. Segunda questão que eles entenderam era que, além de não entrar em guerra uns com os outros, as elites locais tinham a preocupação de manter seus negócios. Manter seus negócios significava manter uma relação privilegiada com as antigas metrópoles de início, depois com os Estados Unidos, agora com a China. Se vocês forem procurar saber, há muito mais interesse em manter essa boa relação com os grandes mercados de fora do que em construir uma integração no âmbito do continente sul-americano. Isso é muito recente, ontem foi lembrado aqui, começa em 2000 com o presidente Fernando Henrique, e essa ideia de uma América do Sul que era antiga, de diferentes maneiras ela havia sido colocada aqui no Cone Sul, por exemplo, pela nossa diplomacia, começando com Bonifácio, depois com Rui Barbosa, com Rio Branco, etc., né? Sempre uma preocupação em manter um equilíbrio estável com as grandes potências, o ABC, as potências, as diferentes tentativas de construção de uma parceria, de uma harmonização ABC, ou pelo menos de um entendimento, um modus vivendi menos conflituoso entre as três grandes potências do Cone Sul, até algo que era mais ambicioso, a ideia de uma pátria grande que aparece na América Andina e que também informa esse processo. Mas estamos falando disso, quero começar, portanto, retomando a discussão de ontem, dessa ideia de uma construção de uma identidade que agora se coloca do ponto de vista dos interesses desses países, interesses que têm que ver com a sua inserção internacional. E o que é que está na agenda, portanto? Eu diria, olhando para o mundo lá fora, e é isso que se está discutindo no âmbito do Conselho de Defesa. Quer dizer, existem interesses comuns. Quais são os interesses comuns? Tem que ver com as instabilidades que se observam no mundo afora e a oportunidade, os interesses. Nós estamos falando de uma região, de uma organização internacional, não estamos falando ainda de um processo de integração. Se vocês olharem o que diz o Tratado Constitutivo da Unasul, ele vai falar de uma união de nações, ele não fala de uma união de estados nacionais, ele fala de uma união de nações, ele fala da flexibilidade, da gradualidade, ele fala da inclusão social, ele tem uma série de mandamentos, de diretivas, de diretrizes, que apontam no sentido de diminuir as disparidades sociais, de incluir, dar cidadania a parcelas das populações desses países que nunca tiveram cidadania. O caso da Bolívia, nesse sentido, é flagrante, uma grande parcela da população que por muito tempo era tratada como eu diria, algo aquém de cidadania, passou a ter cidadania. Todos os problemas. O próprio caso da Venezuela, a maneira como, o que explica até hoje o pouco apoio que tem o governo. Nós estamos aqui, na regra de Chatham House, né? Eu estou aqui como estudante de Relações Internacionais, um pouco mais experiente, mas estudante, um professor de Relações Internacionais da UNB. Nós estou trazendo uma visão oficial, vamos falar com confiança, senão não tem sentido fazer um evento como esse. Mas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, eu vejo uma tentativa de simplificar muito a situação na Venezuela. É preciso entender que
o pouco de apoio que ainda tem esse governo decorre do fato de que, durante um período, o Hugo Chávez se aproximou de uma parcela da população que havia sido ignorada a vida inteira, havia sido marginalizada pelas elites locais. Quer dizer, não é um problema, não estou defendendo aqui o governo da Venezuela, acho que ele cometeu e vem cometendo erros. Eu tenho me lembrado, alguns países da região me fazem lembrar uma frase do Barão de Tararé, não era o Barão do Rio Branco, não. O Barão de Tararé dizia que o problema do governo não é a falta de perseverança, é a perseverança na falta. E alguns dos nossos governos parece que perseveram na falta, né? Eles erram e insistem em continuar nos mesmos erros. Então, não estou aqui eu acho que estamos enxergando em alguns lugares da região situações como essas. Mas não há como negar que pela primeira vez na vida de gerações de venezuelanos, um dia bateu a porta lá da casa das pessoas humildes, das famílias humildes, um sujeito que vinha uniformizado de médico, uma equipe de paramédicos, e dizia: olha, eu estou aqui porque o comandante me mandou saber como é que está a saúde da senhora, a saúde da sua família. Primeira vez que uma parcela grande da população se sentiu acolhida pelo Estado foi durante o governo Chávez. As razões, como se financiou, tem uma série de problemas. Mas é um fenômeno político que tem que ser levado em consideração. Nós temos que olhar as coisas, a meu ver, de uma maneira mais objetiva. O fato é que existe essa visão, portanto, uma ideia de se incluir parcelas da população. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um organismo internacional que funciona por consenso. Estamos falando no caso do Conselho de Defesa, estamos falando de um fórum de diálogo, de concertação e de cooperação política. Veja, integração não entra no mandato do Conselho de Defesa. Estamos falando de diálogo, de cooperação e de concertação. É uma aproximação, é a construção de confiança. E o Conselho cria 2 órgãos, um think tank e uma escola, para fazer exatamente isso. Ele diz: olha, as pessoas precisam começar a falar sobre os mesmos assuntos. As redes de servidores dos Ministérios de Defesa, civis e militares, precisam se conhecer para poder dialogar, para poder identificar o que é que existe de interesse comum e, a partir daí, formar sua opinião sobre aonde nós queremos aprofundar a cooperação, aonde nós queremos, talvez, produzir protocolos comuns de emprego de tropas, aonde nós não queremos cooperar. Esse é o mandato hoje, mas é um mandato de construção de confiança, de aproximação, de diálogo. E como você faz isso? Você coloca as pessoas nos bancos escolares, porque ali elas não estão representando seus países, até certo ponto, vocês têm liberdade acadêmica, ali elas estão se debruçando sobre problemas comuns, e ao se debruçarem sobre problemas comuns, elas vão começar a se conhecer, a divergir sobre a interpretação desses problemas comuns, desde que sejam pessoas que vão permanecer por alguns anos no processo decisório, fazendo parte do processo decisório dos seus respectivos países. Esse é um investimento que se faz na construção de confiança, para que essas pessoas possam lá na frente, quando tiverem poder, e essa é a única prioridade, eu digo sempre, a escola tem uma prioridade, é que os participantes dos cursos sejam pessoas que daqui a 10, 15 anos vão ter mais influência do que têm hoje no processo decisório. De preferência que sejam os líderes de amanhã, que sejam os comandantes de força, os secretários, os ministros, os vice-ministros, gente que vai poder daqui a 10, 15 anos pegar um telefone, ligar para o outro e dizer: ô, meu amigo, né, José, nós estivemos juntos no curso lá e tal. Tem uma liberdade de diálogo com o outro, algo que hoje não existe. Hoje o que nós temos são relações excelentes entre os países, do ponto de vista protocolar, mas relações muito distantes entre os nossos. Nós não nos conhecemos o suficiente. Os militares se conhecem muito mais do que os civis, mas os militares se conhecem e cooperam de uma maneira muito intensa do ponto de vista de suas respectivas forças e no âmbito bilateral. Então, Brasil e Colômbia, por exemplo, Exército, a Marinha, Aeronáutica. Não há uma visão de defesa e não há uma visão regional. Então, um grande desafio do Conselho de Defesa é esse: criar essa visão, essa identidade de defesa, se é que é possível, se é que ela existe, e, a partir daí, dar a essas pessoas que vão tomar as decisões mais adiante, que já participam dos processos decisórios hoje, dar-lhes condições de refletir sobre o que elas querem fazer em conjunto, o que é que interessa aos seus países, até onde interessa fortalecer essa identidade.
Isso é uma novidade, a meu ver, do ponto de vista da própria Unasul, do ponto de vista dos processos de integração regional nesta parte do mundo, pelo menos, porque nos coloca como uma solução mágica. Olha, nós estamos aqui com um modelo que vai começar a ser implantado e dentro de 2 ou 3 anos já teremos um processo de integração. Não, você tá semeando um processo de diálogo visando construir algo mais próximo no futuro médio, no médio prazo, não no futuro distante demais, mas no médio e longo prazo. E por que isso? Porque somos uma região, felizmente, à margem das grandes tensões geopolíticas globais, num mundo que, agora sim, eu começo a passar para vocês rapidamente. Tem o quê, Mônica? 10 minutos? Aí dá para fechar. Rapidamente isso. Eu sempre gosto de começar esse debate com essa curva. Essa é a curva da população global do ano 0 ao ano 2100. Isso aqui foi a Economist que preparou quando nós atingimos 7 bilhões de habitantes no mundo. Na verdade, caminhamos para, ao final do século, passarmos de 11,2 bilhões de habitantes do mundo. Desse universo, cerca de 6% estão na América do Sul. Eu estou me concentrando mais na América do Sul, porque eu sei que os colegas vão falar mais de América Latina, mas eu vou dar uma palavra, pelo menos, sobre a América Latina mais adiante. E um continente que, como vocês sabem, tem hoje 28%, é a estimativa mais conservadora, da água potável do mundo, é o principal produtor de grãos do mundo, é o principal produtor de proteína animal do mundo, né, tomado em conjunto, é o terceiro produtor de fontes energéticas de hidrocarburos no mundo. A América do Sul portanto, isso. Tem mais alguns minerais estratégicos, etc. Nós estamos falando de um mundo que está crescendo, nem tudo é ruim. Olhem, isso aqui estamos todos insatisfeitos com os nossos respectivos governos, mas isso aqui é 1820, estamos falando aí da Revolução Industrial, né? Justamente quando aquela curva de população começa a se tornar insustentável. Essa é a quantidade de gente vivendo em pobreza absoluta. É a expansão da população mundial, e aqui você vê essa curva escura, é a queda da pobreza no mundo. Uma maneira mais dramática de ver isso, 94% da população mundial vivia na pobreza extrema em 1820. Hoje são 9,6%. Boas notícias. Não é ruim, não. Mas esse povo todo que vive melhor hoje, portanto consome mais, vai ter que consumir mais água, mais alimentos, mais energia. Esse é o mapa da escassez de água no mundo. Esse é um outro tema global de interesse amplo. Distribuição da riqueza no mundo. A curva azul é 1% mais rico, os outros 99% mais ricos. Exatamente há 2 anos nós empatamos, 1%, não por acaso aqueles eventos em Nova York, né, em Paris, em vários lugares do mundo, contra 1%. Essa curva aí. Os dados são do Fórum Econômico Mundial, não é ninguém querendo aqui forçar a distribuição de renda. Não. Isso tem implicações políticas. A crise de representatividade dos sistemas políticos. Se vocês olharem para qualquer plebiscito recente na Europa, nos Estados Unidos, como foi a eleição, aqui nós estamos falando, qualquer eleição nos nossos países recentes, tome Peru, Argentina, Brasil, Equador agora, vocês vão ver, Colômbia, vocês vão ver margens estreitíssimas. Os sistemas políticos não estão representando as sociedades. E essa é a medição da Economist, saiu nessa semana, o percentual de pessoas que dizem que preferem seguir um líder forte e que a ter que se preocupar com a representação democrática. Em vários países, vocês vão ver, quase todos, as poucas exceções, no período aí 95, 97 a 2010, 2014, as poucas exceções que foram no caminho diferente estão aí. O Paquistão, né? Mas o mundo inteiro caminhando no sentido de se tornar menos democrático, de confiar menos nos sistemas democráticos. Aqui no Brasil, vocês sabem, ano após ano, nós temos, nos últimos 20 anos, pelo menos, Ibope,
Associação Nacional dos Transportes, né, a Confederação Nacional dos Transportes fazem pesquisas de opinião, e nós temos sistematicamente as Forças Armadas, os Correios e a Igreja, em primeiro lugar, como as instituições mais respeitadas, os partidos políticos e o Congresso Nacional em último. Né? Os 3 primeiros oscilam aí, vão trocando de lugar, faixa de 70%, 80%, e os 2 últimos também oscilam, mas os partidos políticos têm ficado em último, sempre na faixa de 10%, 8%, porque a população desacredita desse sistema. Aqui, no ano passado, o Fórum Econômico Mundial fez o seu mapa de riscos. Cada ano eles fazem, o desse ano é um pouco mais difícil de entender, porque eles procuraram ver como estão intrincados os riscos, mas aqui não preciso ler para vocês, aí está. Quais são os grandes riscos globais? Então, crises de água, eventos climáticos extremos, crise de alimentos. Ou seja, nós estamos falando de uma população mundial que cresce, sistemas políticos que não conseguem representar, distribuição de renda que se concentra, receita para tensões. E nisso nós estamos falando de uma América do Sul que tem 6% da população mundial, 28% da água, um celeiro, ou seja, um provedor de paz, um provedor de estabilidade para os mercados internacionais. Enquanto não há guerras aqui, é mais fácil você continuar produzindo e atendendo a uma demanda crescente por água, por energia e por recursos humanos. É simples assim. Então, a preocupação estratégica, por assim dizer, dos governos recai na necessidade de se unirem, a consciência de que, se eles não se unirem, eles não terão como manter, como proteger os seus recursos naturais. Mapa só de estabilidade, instabilidade. Rafael. Bom, aqui é a síntese do que eu acabo de dizer para vocês. Essa é a síntese que eu tirei, um pouco para pontuar. E aí vocês vão ver a síntese que o documento de cenários do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, a cada par de anos eles publicam um documento de cenários. O deste ano chega a esta conclusão, ou seja, quais são os riscos globais. Aí estão. Então, todo mundo preocupado com essas novas dinâmicas. O meu ponto principal não é esse. Isso é muito importante, é muito grave, isso nos une. Mas o ponto principal, ontem se falou nisso, eu discordo, eu não acho que a geopolítica esteja de volta, ela sempre esteve. E aí vocês têm uma citação do Valdai Club, a percepção sobre as guerras do século XXI. Estamos todos interessados na paz, na cooperação, é claro, mas se as grandes potências não se colocarem em acordo sobre o que elas querem do mundo, as velhas ameaças continuam tão presentes quanto sempre. E isso começa a aparecer em indicadores. Temos alguns proxies disso. Conflitos por região. As curvas que vinham baixando desde o final da Guerra Fria voltam a subir. As Américas ainda estão relativamente marginais nesse aspecto. Tendências de compras de grandes armamentos. A mesma curva que vinha baixando desde o final, na verdade, ainda durante a Guerra Fria. Se esperava que fosse estabilizar ali a partir da década de 90. Começa a subir. Com uma diferença. Uma reorganização os dados são do CIPRE desse ano. Uma redistribuição de espaços na venda de armas e na compra de armas também. Então, quem detém hoje, quem são os principais exportadores? E aqui, as mudanças que houve nesse período. Sempre se pega 5 anos, porque há muitas oscilações no mercado. Então, as tensões que nós estamos vendo mundo afora, toda semana um teste de míssil da Coreia do Norte, a situação do Mar do Sul da China, as mudanças nas políticas do Japão, nós estamos olhando para processos que vão nos envolver. Esta região esteve relativamente à margem por muito tempo,
exceto dos 2 grandes conflitos mundiais, né? Fomos envolvidos nesses 2 grandes conflitos e isso vai acontecer. Na América Latina, eu trago para vocês o depoimento do comandante do Comando Sul, numa audiência pública do Senado americano. O que ele está dizendo que é o grande problema na América do Sul. Esse é o ponto que eu mencionei antes, o diagnóstico, estou de acordo com vocês, ninguém vai duvidar. Nós estamos falando do crime organizado. Quem vive aqui no Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando, quem viu os jornais na semana passada viu como consegue manter-se operacional, antes era de Rondônia, agora vai ser de Mossoró, o famoso Fernandinho Beiramar. Quem acompanhou nos últimos meses o que vem acontecendo com o PCC, a consolidação do controle, não só das prisões, mas o controle também do tráfico, né? Hoje 80% do tráfico que entra no Brasil por essa rota, do arco médio para o arco central para o arco sul da fronteira brasileira, sabe que está havendo um processo de concentração cada vez mais sofisticado. Nós estamos falando de operações, há coisa de 1 mês e meio foi um roubo de uma transportadora de valores no Paraguai, muito parecido com o assassinato de um concorrente que houve em junho do ano passado, tudo com metralhadora .50, para quem não sabe é artilharia antiaérea, operado, né, conduzido por drone, com várias rotas de saída. Nós estamos falando de operações de guerra montadas por gente que sabe o que está fazendo, alguns militares da reserva participando disso, né, colocando sua expertise a serviço desse tipo de atividade. Nós estamos falando de gente muito sofisticada, nós não estamos falando de amadores, não. Esses caras estão comandando isso de dentro de cadeias de segurança máxima, né, onde os sinais de celular parece que funcionam bem, surpreendentemente. Não funcionam tão bem aqui fora, mas lá é interessante como funciona. Então, é disso que nós estamos falando. Aí você começa a ver o que nos afeta. América Latina, Américas, estamos aí, somos o amarelinho, né? Os conflitos não estatais, entre entes não estatais. Índice de homicídios, aqui são apenas homicídios com armas de fogo. Os piores indicadores estão América Central, Caribe e América do Sul. Para vocês terem uma ideia, entre março de 2011 e novembro de 2015, morreu 10% mais gente aqui no Brasil de homicídio, de morte matada, como se diz lá no Nordeste, do que na Síria. Estamos falando de 290 e poucos mil brasileiros assassinados. Nessa manhã aqui, enquanto nós estamos falando aqui, serão 18. Nós estamos falando de números que não são simples. Né? As capitais mais violentas, das 50 mundiais, 41 estão na América Latina, com esse volume de violência. Nós estamos acostumados a isso, achamos que isso é normal. Os nossos parlamentares têm outras prioridades, mas aí estamos. Nosso problema é esse, e muita gente vai dizer, isso está relacionado com a droga. E olha como é que se representa a droga. Aí é do Business Insiders, com base nos dados da ONU, etc. Olha, são as setas que saem daqui para a Europa. Saem da América do Sul. Isso aqui é tráfico de cocaína. Tá bom, sai. É um problema que sai como se fosse um arqueiro jogando uma flecha daqui e machucando os pobres europeus, os pobres americanos. Coitados, são alvo dessa flecha. É assim que se representa. Quando nós sabemos que isso é um mercado que tem oferta e demanda. Se não houver demanda, não vai haver oferta. É um mercado que precisa de uma moeda para poder funcionar. Esse dinheiro não se lava nesses países inteiramente. A maior parte desse dinheiro se lava, vamos lá, Suíça, Liechtenstein, Malta, né? Se você não entrar nesse lado, você não vai conseguir resolver o problema. Então, é um problema global. A Unasul fez uma proposta na última reunião da ONU. Acho que as setas tinham que ser, na verdade, de duplo. As flechas tinham que ter as duas direções, porque também as armas que se compram aqui, em geral, vêm pelos mesmos canais, inclusive. Então, nós não estamos falando de um problema sul-americano, um problema latino-americano que afeta Estados Unidos e Europa. Nós estamos falando de um problema global. Ademais, porque também
tem aumentado muito o consumo de drogas sintéticas aqui, as quais são produzidas lá fora. Pode ser que isso mude um pouco agora com a popularização, e aí vocês têm a visão das Nações Unidas, aí, consumo por tipo de droga, né? Ninguém precisa se preocupar em copiar, não, eu vou deixar a transparência para vocês, fica à vontade. Tudo isso é dado ostensivo, encontrado na internet, com seus respectivos responsáveis, só para colocar o problema, né? Então, nós estamos falando de uma situação em que o crime organizado controla uma série de setores nos nossos países, começa a preparar, já prepara, aqui no Brasil nós sabemos, já prepara, por exemplo, advogados, já forma advogados para poder defendê-los, já consegue inserir em forças policiais, em alguns casos em forças militares, seus soldados, para que eles aprendam, para que eles sejam educados, para que eles saibam como funcionam, quem vai combatê-los. Ou seja, já começam a ter os seus partidos políticos, entre aspas, os seus CIPs, né? O que o Fernandinho Beiramar estava organizando era isso, era uma grande organização de interesse público, né? Ou seja, a perspectiva não é de curto prazo e o modus operandi não é amador. Nós estamos falando de grandes organizações que não vivem só disso, nunca viveram só disso, né? Junto com a droga tem também carro, tem também álcool, tem também mineração ilegal. Nos países vizinhos isso é mais grave, ou tão grave quanto Peru, Colômbia, por exemplo. O que essas organizações criminosas movimentam nessas áreas se aproxima do que elas movimentam com droga. Então, são holdings. Nós estamos falando de uma situação grave. Como fica o Brasil nisso? 1 minuto. Aqui é só um foco na participação brasileira nesse processo. E a visão que nós temos aqui, o diagnóstico. Eu não vou entrar na questão do tratamento das fronteiras. Todo mundo sabe que o CISFRON tem sido a resposta para tratar como uma área especial, um dos projetos estratégicos da defesa brasileira, do Exército em particular, produzir inteligência, acompanhar bem a evolução dos processos nas fronteiras, compartilhar essa inteligência com os países vizinhos, partindo do pressuposto que nós temos que enfrentar juntos esse problema. Nenhum dos nossos países tem condição de enfrentar esse problema sozinho. Juntos já será muito difícil. O problema é que o crime organizado está muito adiantado em relação aos Estados. Nisso, separamos defesa de segurança, foi criado um conselho. Essa é a missão, por assim dizer, do Conselho de Defesa, já coloquei para vocês. E o meu último slide vai dizer como funciona o Conselho de Defesa. Mas, enquanto vocês veem, eu quero só salientar isso. Quer dizer, no caso da Unasul, o que houve? Uma visão da necessidade de se construir ambientes institucionais, estruturas institucionais distintas para conduzir esses assuntos. Porque existe um tratamento diferente de segurança e defesa nos nossos países. Como organizar essa cooperação? O Conselho de Defesa fica com isso que vocês vão ver. Cooperação militar, políticas de defesa, indústria de defesa, formação e capacitação, que é onde se insere a escola. Participação aí só com os países, para dar um retrato para vocês, como eles têm contribuído para isso. O país que mais contribuiu até hoje foi a Argentina, até 2015. Ano passado caiu um pouco, o Brasil deve subir aí nesse ranking, mas, enfim, são os países que sistematicamente mais colaboram. Posso falar sobre isso depois com vocês. Mas, para concluir, qual que é a resposta que a Unasul dá para isso? Em primeiro lugar, nós temos problemas comuns, as instabilidades globais vão aumentar, os riscos de conflitos, de ameaças tradicionais vão se ampliar. Nós não temos apenas os problemas, por assim dizer, das novas ameaças, essas nos unem, obviamente, mas esperemos, a geopolítica vai se fazer sentir cada vez mais fortemente no mundo à frente. E a alternativa que nós temos, sociedades com grandes carências econômico-sociais, com confiança umas nas outras, a alternativa que nós temos é cooperar na área de defesa. Não é porque seja um mandamento, é porque é interessante, é inteligente fazer isso, reunir recursos que são escassos em todos os países, visando aumentar a capacidade de dissuasão de possíveis ameaças. No mundo que vai se tornar cada vez mais escasso, quando a escassez costuma fazer com que os
grupos políticos, com que as comunidades políticas se tornem mais agressivas, e a única maneira que nós temos de dissuadir a tentativa de posse de alguns dos recursos naturais desta região por outros meios que não os do mercado, passa pela cooperação. Quer dizer, a cooperação em si é um fator de dissuasão. Esse é o pensamento que prevalece nos Ministérios de Defesa, a meu ver. Posso discordar em parte disso, mas acho que tenho a obrigação de trazer para vocês essa leitura. Além disso, o grande drama é um drama de cada país, segurança cidadã ou segurança pública, como nós chamamos, por isso e o crime transfronteiriço, o crime internacional organizado. Por isso se criou outro conselho no seio da Unasul, né, um Conselho de Justiça, Segurança Cidadã e Combate à Delinquência Internacional Organizada, com vistas a dizer, olha, Ministério de Defesa e Forças Armadas vão cooperar no que elas sabem cooperar. Esse tema, que é um tema para alguns países de polícia, não é um tema de Forças Armadas, ele precisa ser tratado num outro ambiente institucional para que possa progredir. Então se criou um outro conselho. O funcionamento desse outro conselho é muito menos dinâmico do que o do Conselho de Defesa. Criou-se um conselho para tratar do problema mundial das drogas, que levou a primeira proposta regional para as Nações Unidas. Ano passado, em abril do ano passado, houve a reunião das Nações Unidas sobre a questão das drogas, e a Unasul levou uma visão articulada. Foi o primeiro esforço de cooperação regional que tem uma visão compartilhada sobre o que fazer com o problema mundial das drogas, e passa por tratar não só como um problema de polícia, mas tratar também como um problema de saúde pública e como um problema econômico, que envolve todas as faces desse mercado. Não é de surpreender que isso não tenha sido muito difundido lá. Mas as estruturas aí estão. Como nós vamos conduzir isso vai depender das decisões que as nossas lideranças tomem daqui para frente. Muito obrigado. Então, agora nós, no meio da palestra do Antônio, né, tivemos o prazer de receber aqui o professor Paulo Pereira, da PUC de São Paulo. Paulo, bem-vindo. Obrigado. E o professor Rafael Vila, da USP. Né, os dois também, como os outros, parte, né, das nossas redes de cooperação de longa data. Então, eu vou voltar a programação como pretendida aqui e vou pedir ao Paulo para fazer a sua intervenção. Esse aqui, né? Bom dia a todos e todas. Primeiramente, prazer estar aqui na PUC-Rio e agradecer o convite para estar nessa mesa, Marta, professora Mônica, e também estar ao lado de pessoas que eu tenho alguma proximidade, alguns eu não vi há muito tempo, como é o caso do professor Antônio Jorge, professor Vila, a professora Ruth eu não conheço pessoalmente, mas já li trabalhos a respeito, então vai ser um prazer ouvi-la aqui nessa situação. Bom, foi interessante pegar esse final da fala do professor Antônio Jorge. Sinto a demora para chegar aqui no seminário. Infelizmente, nosso voo foi deslocado lá para o Galeão, né? Então, a gente acabou, enfim, eu e o professor Vila, a gente veio junto e acabou demorando um pouco para chegar, então peço desculpas. Mas foi interessante ver esse momento final da fala do professor Antônio Jorge, porque dialoga bastante com a apresentação que eu preparei para essa mesa. Eu decidi trazer uma perspectiva específica a respeito do tema da segurança na América Latina, que eu entendo que o professor Jorge fez uma ênfase em relação a isso, e eu vou tentar complementar algumas coisas, enfim, ampliar e problematizar alguns pontos, que é o tema da criminalidade como um tema de segurança na América Latina. Na minha avaliação, esse é um dos principais temas que a região enfrenta,
que já enfrenta, acho que esse é um ponto importante, quer dizer, quando se fala em novas ameaças, e que essa seria uma nova ameaça, acho que é importante ter em conta que há um processo de desenvolvimento desse tema como uma ameaça de segurança internacional que remonta pelo menos, né, à década de 70, 80 do século XX. Né. Então, esse desenvolvimento histórico do tema do crime como tema de segurança na América Latina, ele tem que ser visto também não só a partir da América Latina, ou seja, a discussão sobre o crime, e foi bom, acho que os mapas que o professor trouxe são interessantes por causa disso. É muito difícil falar do crime como um tema de segurança, né, e uma ameaça relevante na América Latina, sem ter em conta outros atores nesse cenário. Né. Particularmente, para o nosso caso, os Estados Unidos é um país decisivo. Né. É impossível avaliar, né, o significado que nós conferimos na região para a ameaça do crime, sem considerarmos o papel dos Estados Unidos na identificação também dessa ameaça, desde a década de 70, com o Nixon, particularmente, como estou falando do crime, estou falando do crime das drogas nesse momento, como a gente vai ver, obviamente, é o mais relevante para a região. Então, é importante ter em conta um pouco esse processo histórico. Né? E aí, acho que de outro lado, se perguntar, né, por que o crime seria um tema de segurança internacional na América Latina, se uma grande parte, ainda que se fale muito da ideia de um crime que atravessa fronteiras, etc., ainda, por exemplo, nós temos uma produção acadêmica restrita, né, em relação a isso aqui, por exemplo, no Brasil, sobre a importância da criminalidade, do tráfico de drogas em perspectiva internacional. A maioria dos estudos e a maior ênfase que se dá ainda é a dimensão doméstica, né, a importância do crime como um tema para ser trabalhado pela segurança pública. Né. Nossos processos de cooperação ainda são muito tímidos nessa área, né, tanto por conta de dificuldades para se lidar com essa temática, quanto por conta também de uma dificuldade de aproximação entre agências de aplicação da lei, entre os países, né, e diferenças também na avaliação sobre como deve-se lidar com essa temática. Mas o ponto, para mim, fundamental nesse momento então, é possível, né, nós olharmos para a discussão da criminalidade, para o tema da criminalidade como um tema de segurança, somente a partir de uma perspectiva nacional? Né? Definitivamente não. Né? Como o professor Jorge já colocou na apresentação dele, quer dizer, você tem um fluxo, na verdade, muito expressivo de alguns tipos de atividades ilícitas que são particularmente importantes para a região. Né? Obviamente, a mais relevante, aquela que eu vou dar mais ênfase aqui, é a do tráfico de drogas, né? Particularmente o tráfico de cocaína. Um mercado que se estima em alguns bilhões de dólares na região, e que, por conta dessa movimentação financeira, obviamente, isso gera toda também uma movimentação de interesses, né, econômicos, políticos, dos atores da região, sejam eles estatais ou não estatais, né, sejam eles do crime ou sejam eles também do Estado. Vou passar um pouco por esses pontos. Então, eu acho que vale a pena destacar que, quando nós falamos sobre criminalidade, né, existe, obviamente, um crime doméstico, aquele que é perpetrado, enfim, de maneira local, né, e que não tem conexões internacionais, mas, muitas vezes, uma atividade, né, criminosa que é cometida num bairro, enfim, uma atividade, eventualmente um homicídio violento, etc., isso pode estar muito bem conectado a uma dinâmica que extrapole muito aquela localidade. Então, quando a gente fala dos crimes vinculados ao tráfico de drogas, particularmente ao tráfico de cocaína,
nós estamos falando de uma dimensão absolutamente internacional desse processo. Então, para dar um exemplo, né, quando agora, recentemente, o prefeito de São Paulo decidiu exterminar a Cracolândia, enfim, avaliando que isso seria uma ação viável, enfim, de repressão àquele espaço e nesse sentido, desarticulando na avaliação dele uma rede de tráfico de crack, enfim, roubos na região, etc. Na verdade, é interessante notar que um olhar mais atento, quer dizer, se você vai olhar de uma maneira muito pontual, você está vendo ali a região próxima à Estação da Luz, de São Paulo, uma localidade, uma ação da Polícia de São Paulo, da Polícia de São Paulo, para fazer um desmantelamento daquele agrupamento. E aquilo pode ser simplesmente uma ação de segurança pública, né? Mas, de fato, ela tem uma conexão muito maior, né, do que simplesmente o que os olhos ali conseguem captar naquele primeiro momento, ou aquilo que chega a partir das informações da TV, etc. Aquele espaço é um espaço extremamente internacionalizado, né? Aquele espaço internacionalizado porque a droga que chega ali, ela passou por um fluxo transnacional intenso, né? Os valores que ela movimentou, né, esse fluxo ilícito, ele parte dele claramente está circulando pelos meios lícitos e passando por processos de lavagem de dinheiro que tem dimensões internacionais também. Vários dos instrumentos, né, utilizados pela polícia, particularmente os blindados, né, que foram utilizados na região, são blindados israelenses, comprados recentemente pelo governo de São Paulo, né. Então, é interessante perceber, né, o que claramente, como o professor Jorge Amaro fez, uma imagem como essa, né, um mapa da UNODC como esse, não consegue captar nenhuma ínfima fração da complexidade desse problema, né? Ele simplesmente dá para a gente uma ideia de que existe um fluxo e que é necessário olhar para um processo, vamos dizer, mais amplo, e isso já é algo positivo. Mas acho que o exemplo da Cracolândia dá um pouco essa dimensão de como esses temas de segurança pública, por vezes, eles têm essa dimensão transnacionalizada, né? E quando a relação é com as drogas, definitivamente é por aí, e que a gente precisa ficar atento em relação a isso. A vinculação mais imediata que se faz da relação entre as atividades ilícitas, né, os grupos criminosos, atividades ilícitas, e a ameaça na região enfim, esses dados sobre as taxas de homicídio nos países latino-americanos, que são altas, né, altíssimas, maiores do mundo. Aqui é enfim, um quadro que mostra um pouco essa disposição, né, essa distribuição de violência entre os países. Então, vamos dizer, essa identificação, que aqui está dividida entre a América Central, a América do Sul, né, e a média na América Latina, né, mostra um cenário também, vamos dizer, muito próprio de cada uma dessas regiões, com a América Central um aumento muito significativo, né, da violência desde 2008. Não só a violência aí relacionada às drogas e às maras e às pandilhas na América Central, mas também um reflexo do apoio norte-americano com a Iniciativa Mérida e também com, enfim, armando toda a região da América Central, que, obviamente, o número de homicídios vem também um pouco dessas disputas e dessa violência que se deu não só entre grupos rivais, mas também entre os governos e esses grupos criminosos, né? E aí, enfim, isso é só uma estimativa, e é importante ter isso em conta, mas é uma estimativa interessante que, obviamente, essas taxas de homicídio que nós vimos ali no início, elas não são todas relacionadas às drogas ou à criminalidade, né? Na verdade, a maior violência que nós temos
na América Latina ainda uma violência interpessoal muito pouco organizada e relação de gênero, enfim, tem uma série de pontos que devem ser observados. Mas a gente tem aí uma estimativa de que cerca de 30% desses homicídios estão relacionados a um crime organizado na região, né? E é importante ter em conta que isso é uma estimativa, eu diria que é uma estimativa muito fraca e provavelmente muito frágil, né? Dado que nós temos informações muito imprecisas, né, sobre as motivações, né, para os homicídios aqui na região, dado que o nosso processo de investigação dos crimes na região inteira é péssimo, né, muito baixo, etc. Então, nós temos poucas informações. Essas informações, muitas vezes, elas são informações muito mal gerenciadas. Então, o que a UNODC tem é o que os países enviam para eles montarem as suas respectivas seus dados, etc. Então, acho que tem que se olhar com um certo cuidado, mas é uma tendência, uma indicação de que é relevante, né, o papel dos grupos criminosos na violência da região. E aí, as ameaças do crime não ficam só circunscritas a essa vinculação com o indivíduo, ou seja, das mortes violentas é a indicação, vamos dizer, mais forte, né, da ameaça, né, a concepção aí de segurança humana, o indivíduo que tem cesseado ou a sua liberdade de vir, ou, enfim, é colocado em risco a sua própria integridade física, mas também há outros tipos de ameaças postas pelo crime, né? Em relação ao Estado, claramente, isso a gente vê aqui no Rio, em São Paulo, mas em vários outros países e regiões, por vezes o crime toma espaços territoriais do Estado, organiza, inclusive, normas sociais próprias dentro desses espaços, né? E, nesse sentido, desafia essa autoridade, né? Essa autoridade estatal, coloca em xeque, enfim. E esse é um ponto relevante, vamos dizer, de ameaça para os Estados nacionais. E, no que se refere à cooperação internacional, destacaria, particularmente aqui na região, né? A operação de paz no Haiti é sempre colocada, tem enfrentado e tem que enfrentar regularmente, né, grupos criminosos, gangues, né, enfim, na região, que passam pela região ou que estão no próprio país, né, e isso mina alguns esforços, vamos dizer, de cooperação internacional para a solução de conflitos, né. É o caso também, por exemplo, depois a gente pode voltar a isso nas perguntas, etc., que eventualmente surgem, em relação ao processo de paz, né, na Colômbia, que tem tido também algumas idas e vindas, por vezes em reflexo do papel de organizações criminosas do tráfico de drogas, né. E aí, eu acho que vale a pena problematizar alguns pontos, né, os dilemas para a compreensão dessa criminalidade. Então, o que eu fiz aqui para vocês, na verdade, até agora, foi uma exposição, vamos dizer, de uma narrativa mais tradicional e que, nesse sentido, está muito presente nos discursos políticos, na mídia, enfim, naquilo que nós temos mais contato regularmente, né? E que tem, obviamente, uma dose clara de veracidade, de importância na compreensão desse fenômeno do crime, né? No entanto, é importante ter em conta alguns elementos para a gente tentar trazer alguns nuances, né, para essa discussão. Primeiro, é a concepção de que a definição, né, daquilo que é crime varia enormemente ao longo do tempo e do espaço, né? Aquilo que era crime em um determinado momento histórico deixa de ser crime, né? Aquilo que não era crime passa a ser crime, né? Então há reconfigurações, na verdade, na definição de quais condutas são classificadas como condutas reprováveis socialmente, né? E, inclusive, dependendo da localidade onde se está, né? Então, obviamente, não existe uma concepção global sobre
as condutas que devem ou não ser punidas, ainda que tenha havido um esforço enorme, por exemplo, no caso das drogas, para que isso ocorresse, né, ao longo de todo o século XX, e que veio desembocar, enfim, nas 3 convenções da ONU, né, de 61, 71 e 88, que são as convenções que estruturam o processo de proibição das drogas internacionalmente, que tem uma pretensão de, vamos dizer, globalizar, né, e promover, vamos dizer, uma introjeção dessa concepção de proibição das drogas, né. Então, acho que esse é um ponto importante, porque isso gera a possibilidade de nós nos questionarmos, inclusive, sobre que tipo de condutas devem ou não ser foco da lei penal, né? Que tipos de condutas são tão importantes, né? Porque essa é a nossa, vamos dizer, a última ratio do Estado, né? Elas são tão importantes a ponto de serem classificadas como crime, né? Então, esse debate, eu acho que é um debate importante na região da América Latina, particularmente em relação ao tema das drogas, para que a gente possa avaliar, né, até que ponto o tratamento que nós estamos dando para esse tipo de atividade, para o produto, né, é condizente com com aquilo que é adequado para a região. Vou passar muito rapidamente sobre esses outros pontos para terminar. Também é necessário nós termos uma melhor compreensão, e isso é muito difícil, sobre o tipo de organização do crime, né? Existem hoje vários modelos, na verdade, de explicação sobre a organização do crime na região latino-americana, né? 2 das principais ainda se estruturam, e depois disso tem uma série de ramificações, mas 2 das principais estruturas são as estruturas tipo máfia, então as piramidais, e as outras estilo rede, que foram aquelas que se construíram principalmente após desmantelamento das principais organizações criminosas na Colômbia, né? Então, hoje em dia, você tem uma estrutura muito mais caracterizada como redes. Depois a gente pode falar um pouco mais a respeito disso. E a transnacionalidade do crime, que eu acho que é importante ter isso em conta, quer dizer, essa dimensão da transnacionalidade, ela não é só a transnacionalidade do ator, que muitas vezes é aquilo que nós observamos. Então, a ideia de que o grupo criminoso, quando ele circula pelos espaços nacionais, né, diferentes espaços nacionais, isso seria a transnacionalidade do crime. Então, isso mas existem outros tipos de transnacionalidade. A gente poderia dizer que o próprio ato, né, então, vamos dizer, o sentido de enviar produtos sem a movimentação dos grupos, mas o produto circular, né, é uma transnacionalidade também, sem que necessariamente o indivíduo ou o grupo tenham que circular nesses espaços. E, por fim, o efeito, né? Você pode ter efeitos transnacionais de uma atividade criminosa que partem de uma nacionalidade para outra. Isso também é uma dimensão transnacional. Depois a gente pode falar um pouco mais a respeito disso. Acho que, enfim, só para finalizar, para concluir, então, eu acho que os dilemas para discutir o controle do crime atualmente estão tanto relacionados a esse primeiro ponto que eu disse, sobre uma discussão mais qualificada sobre que normas devem reger a criminalização de práticas. Então, acho que o tema das drogas é particularmente importante a respeito disso. O professor Antônio Jorge fez referência à Unasul e, enfim, uma declaração que tinha um teor ainda de segurança pública, ainda que muito tímido, né? De saúde pública, né, em relação ao tema das drogas, ainda que muito tímido. A CELAC também fez uma referência a respeito disso, enfim, o Mercosul também tem feito, mas muito pouco, uma capacidade muito pequena de operacionalizar isso dentro dos estados ainda, na minha avaliação, né? Há a preocupação do uso cada vez maior de instrumentos de violência por parte das agências de segurança pública na contenção, né, nessa ideia de contenção da criminalidade, um uso cada vez maior de empresas privadas, né, da participação de empresas privadas na administração da segurança pública, o que eu acho que é um ponto que nós vamos ter que enfrentar de uma maneira muito cuidadosa nos próximos tempos, e essa ideia de uma aplicação extraterritorial da lei e do policiamento global, regional, a ideia de se criar, vamos dizer, corpos de aplicação da lei, grupos de aplicação da lei que pudessem
atuar de uma maneira, vamos dizer, menos limitada pela jurisdição nacional, né? Eu acho que esses são alguns dos pontos que, necessariamente, qualquer discussão sobre controle do crime, hoje em dia já existe, obviamente, vários desses debates, acho que a gente vai ter que aprofundar para conseguir chegar num bom ponto dessa discussão. Muito obrigado. Passar a palavra, então, ao professor Rafael Villa. Vou falar direitinho. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito o convite, né, do Andrea, da Mônica, né, para participar deste evento. E também que é um prazer muito grande estar aqui com colegas, amigos, né, latino-americanos, né, de todos os lados. Né. Bom, eu, ao contrário dos colegas, amigos que me precederam, eu vou fazer uma fala mais teórica, né? Que tem por finalidade identificar um pouco a agenda de pesquisa, né? Dos estudos de segurança na América Latina. Né? E eu parto da seguinte ideia, né? Os estudos de segurança na América Latina, mais que uma reflexão, antes que trazer uma reflexão sobre o problema do conflito, né? Das ameaças, ela traz o núcleo da reflexão é uma reflexão sobre a paz, né? Sobre a paz, sobre a chamada paz permanente, paz negativa, paz híbrida, né? Eles não, esse núcleo, né? Ele parece partir daquela pergunta de Carl Tosh, né? Que se formulava em finais dos anos 50, né? Sobre por que as guerras elas eram ausentes em alguns lugares do mundo, né? A mesma pergunta, e não tanto a questão da violência da guerra, não? A mesma pergunta, ou da mesma pergunta, parecem partir uma boa parte dos trabalhos sobre segurança na América Latina. Ou seja, por que o conflito, pelo menos o conflito interestatal, não? Por que o conflito interestatal, não? Ele é uma tendência, não? Ou uma instituição em declínio, não? Uma instituição histórica em declínio na América Latina, não? Ok. Várias condições favoreceram, não? Esse núcleo de pensamento, não? Em primeiro lugar, não? O fato na América Latina, não? As grandes guerras interestatais, não? Elas têm sido poucas, não? Quando comparadas com outros lugares do mundo. Na verdade, se nós vamos contabilizar grandes guerras na América Latina, não? Nós basicamente tivemos três, não? A chamada Guerra do Paraguai, não? A Guerra do Pacífico, ambas no século XIX, não? E depois a Guerra do Chaco,
¿no? Después tivemos, sim, outras guerras, ¿no? Peru, Colômbia, ¿no? Início dos anos 90, chamada Guerra do Futebol, ¿no? E a última, mais recente, entre Equador, ¿no? Entre Equador e o Peru, ¿no? Essa condição, ¿no? Essa condição foi importante, ¿no? Foi importante, ¿no? E a segunda condição, ¿no? É que, ¿no? Ou foi que conduziu essa agenda de pesquisa, ¿no? Para reflexões mais sobre a paz que sobre a guerra ou sobre o conflito, ¿no? Foi o fato de que, apesar da América Latina, ¿no? Ser plagada de conflitos territoriais, ¿no? De conflitos territoriais, pelo menos até esse ano ainda temos, ¿no? 10 conflitos territoriais, ¿no? a serem resolvidos. Só na América do Sul, está parejo, como se dice en español, ¿no? 5 y 5, ¿no? 5 y 5, ¿no? Agora, a pesar desses conflitos, esses conflitos territoriais, ¿no? Eles não foram capazes de gerar uma dinâmica de conflitos interestatais, ¿no? Então, e o paradigma, o principal exemplo foi que, por exemplo, como o Brasil, ¿no? Desde a época de Rio Branco, ¿no? De Rio Branco, resolveu os conflitos territoriais com os vizinhos, ¿no? E uma terceira condição importante que vai afirmar essa agenda baseada na paz, na chamada paz negativa, ou na chamada paz híbrida, ou paz permanente, foi também assim que, ao contrário das experiências europeias, não? Nós não tivemos ou vários, não? Estados territoriais, não? Expansionistas, não? Expansionistas no sentido geopolítico, não? Geopolítico, não? Eu até lembro de um artigo lá de Carlos Escudet, não? Alguns 5 ou 6 anos atrás, não? Na Nação, não? Em que ele dizia: olha, não há nada que fazer na corrida pela liderança sul-americana. Brasil ganhou. Brasil ganhou, porém, temos que ficar tranquilos, nem todo está perdido, não? Porque o que emergiu foi uma potência só, não? Uma potência só, então a concorrência, não? Fica ao nível político, ao nível diplomático. Mas essa condição também foi importante. E isso teve como consequência, não? A afirmação de forte núcleo, denso núcleo intelectual, não? Epistêmico, não? Epistêmico fundamentalmente de natureza institucionalista, não? Com inclinação institucionalista, ou baseado em estudos de paz democrática, não? Baseado em estudos de paz democrática, ou mesmo, não? Especialmente, não? No lado argentino, não? Com forte influência da escola inglesa, não? Da escola inglesa. Tanto pensadores que estão na Argentina, que estão fora da Argentina, não? Como Caco Wiesel, a Andrea Horner, ¿no? Y otros que están na própria Argentina, ¿no? Que ven, ¿no? Eso que o Caco chama da longa paz
no caso específico de Sudamérica, da longa paz sudamericana, ¿no? Como un proceso de construcción, ¿no? Construcción de normas, ¿no? De instituciones, de principios como no intervención a lo largo de un periodo histórico. Ese proceso, ¿por qué que a paz, ¿no? A paz, a agenda de paz, agenda de paz, llegó a ser mainstream, ¿no? No estudios de seguridad, ellos lo ven una práctica histórica, ¿no? De cómo se fue afirmando ese conjunto de normas, de principios, ¿no? De prácticas diplomáticos a lo largo de su historia. Ok, agora, isso teve, ¿no? Isso teve algumas consequências, ¿no? Teve algumas consequências. A primeira a primera es más obvia, ¿no? O sea, como a guerra y el conflicto, ¿no? Ellas no fueron un aspecto central en la reflexión, ¿no? Algunos sistemas de gobernanza en seguridad, ¿no? Ellos fueron dejados de lado, ¿no? Ellos fueron dejados de lado. Entonces, por ejemplo, ¿no? No es incomún ver en esas análisis, ¿no? Que a balanza de poder, ¿no? A balanza de poder, ella es una institución en declinio o ausente, ¿no? Nos discursos y en las prácticas de actores estatales, ¿no? De actores estatales na América Latina, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Se pierde de vista algunas limitaciones o tensores conceptuais, ¿no? Y prácticas políticas, ¿no? Nas cuales existen algunas contradicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las principales reivindicaciones de ese núcleo institucionalista, ¿no? Liberal o de paz democrático, ¿no? Mas não só da comunidade epistêmica, mas também de decision makers, ¿no? Es el principio de no intervención, ¿no? El principio de no intervención. Porém, ¿no? A América Latina es una región muy curiosa en ese aspecto, ¿no? Porque, ¿no? A pesar de la reivindicación desde la doctrina Drago, desde la implementación de la doctrina Drago, no inicio del século XX, ¿no? Do princípio de não intervenção, a América Latina, ¿no? A América Latina tem assistido, ¿no? E suas comunidades epistêmicas têm assistido também a uma série de intervenções, ¿no? Na região por parte dos Estados Unidos, ¿no? Isso levou, sí, isso levou a um comentário muito sarcástico, ¿no? De parte de David Mares, ¿no? Que afirma o seguinte: aqui nós temos uma divisão internacional, ¿no? Internacional, uma espécie de divisão internacional do trabalho, ¿no? Estadistas, ¿no? Estadistas y comunidades epistémicas, ¿no? Defenden el principio de no intervención en cuanto que los Estados Unidos, ¿no? Realiza intervención, ¿no? Entonces tiene esa especie de división división del trabajo, ¿no? Mas há uma questão também muito importante, não? Muito importante, e há déficit muito importante desses trabalhos, não? Entende? Que eles ignoraram, não? O impacto
dos fenômenos sociais, não? Dos fenômenos sociais, tipo, por exemplo, não? A violência social, não? Doméstica, o impacto transnacional, não? Que essa violência tem, não? Nas questões e na agenda de segurança. Ou, por exemplo, uma temática que Arlene tem tratado, não? O efeito dos atores, não? Violentos no estatais, não? Violentos no estatais, nos sistemas de segurança regional, não? Por exemplo, América Latina, não? América Latina hoje em dia é considerada, desde o ponto de vista dos homicídios, não? Uma das regiões mais violentas do mundo, não? Existe uma ONG, não? Em Ciudad de México, e aqui também existe outra instituição, o Instituto Igarapé, não? Que tem um ranking, sobre as 50, sobre as cidades mais violentas do mundo, não? Ambos rankings, não? Último feito em 2015, 2016, ambos rankings coincidem, não? Que das 50 cidades mais violentas do mundo, não? 43 estão na América Latina, não? Sendo que as 3 primeiras, não? São Pedro Sula, não? Em Honduras, Caracas e San Salvador, não? Eles ocupam os 3 primeiros, não? Os 3 primeiros lugares, não? Na lista. Então, assim, meu argumento, minha proposta, não? É que, não? O modus operandi, não? A maneira como funcionam os sistemas de segurança na América Latina, elas não são exclusivos, não? Elas são exclusivos. Ou seja, eu enxergo, não? Os sistemas de governança e segurança na América Latina a partir de três dimensões, não? E como uma coexistência, não? Uma coexistência, um overlap de 3 dimensões, não? Ou seja, uma dimensão, né? Uma dimensão, sim, onde a existência enorme de comunidades de segurança parcial, não? Que existem em algumas regiões, existem, mas onde coexistem, não? Com sistemas de formação de conflito, não? Tensões militarizadas, não? Tensões militarizadas na América Latina, não? São muito comuns de acontecer. Um trabalho do próprio David Marr também levanta, por exemplo, que entre 2005 e 2014, não? Aconteceram 20 tensões militarizadas, não? Na América Latina. Então, é possível observar, não? Esse overlap, não? Essa sobreposição de sistemas de segurança. E, finalmente, está ao lado dessas duas dimensões, ou essas duas dimensões, não? Elas coexistem, elas overlap, não? Fazem overlap com a dimensão social, não? Com a dimensão social, ou seja, como uma dimensão de segurança humana, não? Uma dimensão de segurança humana. Porque um aspecto que tem estado ausente, não? A reflexão, né? Da segurança do indivíduo, não? Da segurança do indivíduo e da sociedade, não? Mas isso passa pela reivindicação dessa terceira dimensão, que é a dimensão social. Obrigado. Ruth?
Bueno. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo también comienzo agradeciendo a las profesoras Andrea y Mónica por invitarme, darme la oportunidad de compartir con colegas estos debates y con ustedes estudiantes. Sobre todo Mónica, que es mi amiga casi tan vieja como un Mercosur y que nos hemos encontrado muchas oportunidades. Bueno, la idea es hablar un poco de seguridad. Estos son los temas que se habían propuesto desde los organizadores del encuentro, la concepción de la región, el impacto que tiene esta concepción de seguridad sobre las políticas nacionales y en qué medida hay un espacio de gobernanza regional en los temas de seguridad. Y en general, digo, un poco lo que se ha visto en esta mesa, lo que posiblemente ustedes hayan también estudiado y lo que se ha visto en otras conferencias, es que cuando hablamos de la seguridad regional, generalmente se habla o de acuerdos y mecanismos de seguridad o se intenta de describir las amenazas que son percibidas en la región y en qué medida estas amenazas son comunes o no a los distintos países que integran los mecanismos regionales. Se habla a veces de la compra de armamentos, en general esto sobre todo es un interés más brasileño que el del resto de los países, pero hay un foco en mirar qué compra el vecino, lo cual de alguna manera está también diciendo que tanta confianza no existe. Yo decía en el caso de Brasil porque Brasil tenía una fantasía de que todo el equipamiento de América del Sur fuera equipamiento centralmente brasileño, y se encontró con dos problemas. Los países prefieren todavía comprar a los países más desarrollados, entre los cuales Brasil no está, y después no tienen plata. O sea que, aunque quisieran comprar, realmente, gracias a algunos créditos que Brasil también ofrece, algo se compró, pero mucho menos de la expectativa que tenía Brasil. Y después el otro tema que aparece comúnmente en la agenda cuando uno habla de seguridad regional son las operaciones combinadas. Ustedes por ahí no saben, pero en general uno habla de operaciones combinadas cuando están participando fuerzas de distintos países. Y esto sí ha sido un incremento importante que ha tenido cierta vigencia, porque antes casi todas las misiones que participaban los países de América Latina estaban coordinadas por Estados Unidos y ahora ha habido un montón de iniciativas subregionales, bilaterales, en las cuales no necesariamente está incluido Estados Unidos. Sin embargo, lo que generalmente no se tiene en cuenta cuando uno habla de la seguridad regional, y un poco es lo que Rafael también trajo recién, es qué visión de seguridad tienen estos países, sobre qué concepto de seguridad realmente se está hablando cuando se juntan los militares, los funcionarios, los mecanismos a hablar de seguridad. Lo que ha predominado históricamente en nuestra región es el realismo, que, como eso sí ustedes lo deben saber bien, uno de sus conceptos básicos es la idea de soberanía, la de no intervención, es un principio que es bastante inamovible y que tiene pocas posibilidades de modificarse, en gran parte por el temor histórico de la presencia norteamericana en la intervención norteamericana, no tanto en nuestra región, pero sí en Centroamérica, y en segunda parte por algo que también Rafael comentó, que es el tema territorial, ¿no? La defensa de los del territorio como principio básico de la Constitución del Estado-Nación. Y por otro lado, este principio del realismo tiene todavía muy fuerte como centro de concepción la idea de que son los militares los que dan seguridad al Estado. O sea, otros principios que por ahí también estuvieron ahí focalizados un poco por Rafael, la idea del soft power, la idea de la institucionalidad, de la no corrupción, de la preeminencia de la justicia, no son valorados tan fuertemente como la idea de que la fuerza de la nación está dada por la capacidad militar. Esto en general estuvo también muy vinculado a la idea de estrategia, que de alguna manera trasladó, y esto tiene también relación con la historia de muchos de nuestros países que han estado durante periodos bastante largos bajo dominio militar, gobiernos directamente militares o gobiernos civiles pero controlados por los militares, y se trasladaba de esta manera la idea de la guerra o de, digamos, la sensación de lo que era el conflicto a la política con estas ideas que yo pongo ahí, vencer, ganar, disuadir o derrotar, que poco tienen que ver con la política y que poco tienen que ver con estas nociones de cooperación,
de integración, de concertación que al principio Antonio Jorge nos hablaba. Conjuntamente, conjuntamente con este pensamiento realista está la idea de la geopolítica, que también es un pensamiento de alguna manera que fue introducido por las Fuerzas Armadas, que tenían históricamente, desde la época colonial, la misión de defender el territorio de posibles ataques de otras Fuerzas Armadas de otros países contra el territorio de un país. Y una cosa interesante, cuando ustedes ven escritos de fines del siglo XIX, del siglo XX, comúnmente se habla del territorio, pero nunca van a ver que la geopolítica hable sobre la forma de vida de los ciudadanos, sobre la defensa de la Constitución, sobre la defensa de las leyes de un país. Es una concepción territorial abstracta, en el aire. En general, digamos, ha tenido bastante preeminencia o importancia en este tipo de pensamiento la idea que define la fortaleza de un Estado su espacio geográfico. Y, digamos, eso también podría ser bastante cuestionable, pero más, yo digo, me parece que es más interesante por ahí tener en cuenta o cuestionar un movimiento que es ya mucho más actual, que comienza con Dalby a fines del siglo XX y que se ha fortalecido ya a principios del siglo XXI, que es lo que se conoce como geopolítica crítica. Yo ahí les traigo algunos ejemplos, ¿no? De Michael Clark, que ahora vamos a ver una definición. Es algo que ha impactado también bastante fuertemente en la Escuela de Guerra de Brasil y que ha transitado desde la Escuela de Guerra hasta UNASUR. ¿Y cuál es esa idea? Es la idea de los recursos naturales, ¿no? Y, digamos, entre los representantes, uno que ha tenido bastante vigencia es Michael Clark. Yo acá les traigo una definición de uno de sus textos. Digo, y para mí esto es realmente muy llamativo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el centro de las preocupaciones del Consejo de Defensa de UNASUR, del Consejo Sudamericano de Defensa, son los recursos naturales. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿qué significa esto a nivel de conflicto, a nivel de una mirada de la defensa? ¿Van a venir los marines norteamericanos con botellitas de agua a juntar el agua del acuífero Guaraní, que es supuestamente una de las reservas más importantes que tenemos? ¿O va a bajar de un avión del One Force, ¿cómo es? One Force One, bueno, no me acuerdo cómo se llama el avión grande de Estados Unidos, camiones a juntar el litio de Chile, de Bolivia y de Argentina, porque es un recurso estratégico? Digo, es tan fantasioso y tiene tan poco asidero la idea de que el conflicto que se viene es por los recursos naturales, que realmente me cuesta entender cómo ha pasado a ser el argumento central de la constitución de este Consejo Sudamericano de Defensa. Es además una idea fantasiosa pensar que Estados Unidos o que otra potencia, Rusia, China, va a provocar una guerra para después controlar los recursos naturales entre países que han confirmado y han afirmado en distintos mecanismos y oportunidades su intención de cooperación, aunque esta cooperación no avance tan rápidamente. Esto ha sido repetido en muchas oportunidades por funcionarios importantes dentro de UNASUR, como el caso de Ali Rodríguez cuando era secretario general del UNASUR, y él dijo, por acá lo tengo, después vuelvo a eso, acá, todo recurso natural está alojado en la tierra, es decir, el acceso al recurso natural convoca un problema territorial, la defensa y la protección de la soberanía. Digo, son, desde mi perspectiva, temas muy fantasiosos. Ahora, al mismo tiempo que prevalecen estas miradas realistas, geopolitistas, de la estrategia tradicional, aparecen nuevas corrientes de pensamiento que también son tomadas de alguna manera por algunos sectores de los países, digamos, de actores de los países latinoamericanos. Entonces pasa esa visión de estadocéntrica, donde el territorio era el elemento fundamental, a una visión ciudadanocéntrica, y que, digamos, tiene un efecto positivo, benéfico para lo que ha sido la historia de los temas militares en nuestra región, que es la inclusión del concepto de derechos humanos dentro de la lógica de la defensa y la participación de las ONGs dentro de los mecanismos de debate sobre las cuestiones de defensa regional. Digo, esta es la parte positiva, pero también tiene una parte negativa. ¿Dónde vemos que de alguna manera se refleja este pensamiento? En la declaración de la OEA que afirma lo que es la seguridad multidimensional.
el concepto de seguridad multidimensional, que aún está vigente y que dio pie a la creación incluso de una secretaría específica que se llama Secretaría de Seguridad Multidimensional dentro de la estructura de la OEA, toma este concepto que es de alguna manera del nuevo pensamiento de seguridad, de lo que uno llama la seguridad crítica o algunos otros lo llaman como las nuevas agendas de seguridad. Esta es una definición en donde de alguna manera se ve que ese concepto ya no solamente abarca las amenazas militares tradicionales, sino que incorpora el tema de la migración, del narcotráfico, del crimen organizado, de los desastres naturales, dentro del campo de la defensa, lo cual también tiene, entonces yo decía antes, un riesgo negativo. Y que esto está vinculado al concepto, yo supongo que algunos de ustedes lo han visto, sobre todo traído por Oli Weaver, que es el concepto de securitización. Que en el fondo uno puede decir, bueno, no es que sea el concepto malo. La securitización, de alguna manera, está planteando una realidad y nos permite, a través de esa definición, identificar problemas que son reales y que son preocupantes para la seguridad de nuestra región. Sobre todo, Paulo habló de uno de los problemas que son más fuertes y que tienen más presencia, que es justamente el problema de la seguridad pública. Pero, ¿por qué decimos que este enfoque tiene riesgos? Porque esa seguridad pública se militariza. De alguna manera, lo que se intenta, y esto está pasando en muchos países, es que dado que las policías son ineficientes para combatir a grupos criminales activos, sofisticados, tecnológicamente muy preparados, se ponen a las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Las Fuerzas Armadas y las policías tienen funciones totalmente distintas y preparación distinta. A un militar se le enseña a aniquilar al enemigo, Esto no quiere decir matarlo, quiere decir neutralizar su capacidad de hacernos daño. A un policía se le enseña a respetar la ley y a que convoque a los ciudadanos a respetar la ley. Son dos focos totalmente distintos. Cuando las Fuerzas Armadas intervienen en seguridad pública, lo que están haciendo es militarizar la agenda y generar inseguridad a los ciudadanos. Esto también está vinculado un poco a una presión, sugerencia que Estados Unidos tiene, diciendo de alguna manera, ya que no hay conflictos, como también comentaba muy bien Rafael, no hay conflictos interestatales, bueno, esas Fuerzas Armadas que son bastante inútiles para otros temas, que se dediquen al tema central que es la policía o la inseguridad pública. Hay también, digamos, dentro de esta visión de la seguridad crítica o de los nuevos pensamientos de seguridad, otro espacio regional, otra construcción regional que también lo ha tomado como parte de su filosofía con respecto a la seguridad, que es lo que aparece en el ALBA. Acá ustedes tienen dos citas, una referida, digamos, al enfoque que el ALBA le da a los temas de seguridad, una doctrina latinoamericanista independentista, y una declaración de la exministra de Defensa de Bolivia en el momento que se constituía la Escuela de Defensa del ALBA, que, bueno, para los ojos de un realista sería casi una burla, ¿no? Esta idea de que hay que proteger a la madre patria, digo, un discurso que es muy peculiar. Pero esto, digo, no es fantasía en el sentido de que no es que yo lo estoy analizando desde una posición teórica, sino que son dichos concretos y políticas concretas que se están llevando a cabo en nuestra región y que tienen, como yo les estoy mostrando, focos bastante diferentes. Y ya para ir terminando, digo, lo que nosotros estamos viendo es que hay una vocación, y creo que acá quedó también bastante mostrado en las exposiciones anteriores, respecto a una voluntad de los estados de cooperar. Hay también una realidad que son instituciones, como es el Consejo de Seguridad de UNASUR, como es el Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR, o como es la Escuela de Defensa dirigida por nuestro amigo Antonio Jorge, que está mostrando en realidad digamos, la incorporación de decisiones tomadas en consenso por los países miembros de construir una alternativa para definir una seguridad regional. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo diría es una falacia, es una abstracción, es un deseo, pero su influencia en la construcción de políticas nacionales de defensa es cero. Ningún país ha modificado
su postura estratégica, su entrenamiento, su compra de armamentos, su logística por las directivas que surgen de estas entidades regionales. Todos los países siguen planeando su defensa en los términos tradicionales que lo vienen haciendo desde hace 50, 60 años, que por supuesto no solamente son obsoletos, sino que no responden a la realidad del país. Pero no hay modificaciones que sean de alguna manera formateadas o respondiendo a esta lógica que intenta crear UNASUR. Al principio de su exposición, Antonio Jorge decía, se está tratando de crear una identidad de seguridad común en la región, pero la verdad que por más que se crea esa identidad, los países después no la toman como política propia. Entonces, una disociación entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Y tengo una crítica final a mi querido amigo Antonio Jorge, que siempre nos peleamos un poco, porque en realidad, lamentablemente, digo, no es porque él lo haya elegido, esto estaba ya decidido, él es el primer director de esta escuela de defensa de UNASUR, pero en realidad no es una escuela de defensa, es una escuela militar. No están pensando en políticas de defensa, ni están entrenando civiles para ser mejores funcionarios de la creación de políticas de defensa, sino que están entrenando a militares, centralmente. Los que están participando, lo podemos discutir más, los que están participando y tomando los cursos son centralmente militares, las instituciones que están dando los cursos son centralmente instituciones militares. Bueno, entonces, digamos, no es política de defensa, es política militar. Y creo que eso es un déficit importante para mostrar la otra realidad que a veces no aparece cuando discutimos estos mecanismos de integración regional, y que es que el control civil, político, democrático de las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países de América Latina y Caribe es absolutamente deficitario. Muchas gracias.